O presidente Trump está na Turquia hoje, conversando sobre a OTAN e tentando entender para onde vamos com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pelo visto, ele ainda quer resolver isso em um dia só. Vamos ver como isso vai funcionar. Mas também tem questões acontecendo no Oriente Médio e a tentativa de encerrar a guerra por lá. A dúvida é se o presidente Trump vai tentar adotar um tom mais duro e voltar para terminar o trabalho, ou se vamos buscar algum tipo de solução diplomática. A gente vai tentar entender isso e ver quais são as chances reais de ter paz em todos esses lugares, ou pelo menos em algum deles. E não tem ninguém melhor para nos ajudar a entender isso hoje do que o coronel Douglas Macgregor, analista de política externa e de defesa, ex-assessor do secretário de defesa e, claro, um veterano de combate altamente condecorado. Doug, seja bem-vindo de volta ao programa, como sempre. Bom estar aqui, Dan. Olha, é claro que a gente adoraria ter você aqui sempre que for possível. Mas em breve o público vai ter a chance de te ver com muito mais frequência, porque você vai lançar seu próprio canal no YouTube, chamado Warrior Diplomacy. O que a gente está vendo na tela agora é o vídeo de estreia, no qual o Doug me convidou, junto com o Joe Kent, para participar. Tá lá no canal Warrior Diplomacy, no YouTube. A gente vai deixar os links na descrição. Então conta pra gente, se puder rapidinho, qual é a sua ideia com esse canal e o que as pessoas podem esperar? Bom, como a gente comentou na época, a ideia era escolher temas que interessassem as pessoas, especialmente voltados para a política externa e assuntos militares. A gente não vai excluir outros temas, claro, mas foi por aí que começamos. E o objetivo era ouvir o que pessoas de idades e origens diferentes tinham a dizer. Acho que o resultado ficou bom. Com certeza, eu fiz isso, e acho que está tendo uma boa repercussão por aqui. Vamos torcer para ver mais coisas saindo desse canal. Mas vamos direto para o assunto que está pegando agora, que é a guerra no Oriente Médio. No momento, está meio em pausa, num estado de quase diplomacia. Mas, pelo que o presidente Trump disse ontem, pode voltar à guerra a qualquer momento. Olha, a gente vai vencer de um jeito ou de outro. Ou vamos fazer um acordo, ou vamos terminar o trabalho, certo? E não vai ser difícil terminar o trabalho. Eu prefiro fazer um acordo, porque não quero afetar 91 milhões de pessoas. A gente pode derrubar as pontes deles em 1 hora. Podemos acabar com o fornecimento de energia, todas aquelas grandes usinas que eles construíram. Grandes, bonitas, modernas. Eles tinham muito dinheiro. Agora não tem mais. A gente não deu dinheiro nenhum para eles. Mas podemos destruir as usinas de eletricidade e de geração de energia, eu diria, em uma parte da tarde. Cada usina vai desaparecer. E eles sabem disso. Sabe, Doug, deixa eu te perguntar logo de cara. A gente está, supostamente de acordo com esse memorando de entendimento, num período de negociação de 60 dias, tentando resolver tudo isso. 60 dias. E agora aqui estamos, ainda no começo desse processo, e ele já está agindo como se nada estivesse acontecendo. Está ameaçando voltar à guerra. Isso vai fazer o lado iraniano fazer o que ele quer? Não, mas eu acho que a gente precisa considerar o seguinte. Primeiro, se a gente olhar para aqueles 14 pontos, Dan, existe mesmo alguma chance de que a gente fosse, de forma voluntária, aceitar todos os 14 e apoiar isso? Eu acho que não. Sempre foi uma missão impossível para o Donald Trump, porque isso seria admitir, ainda que de forma implícita, que fomos derrotados militarmente. E tendo sido derrotados militarmente, não conseguimos alcançar os objetivos de Israel, que na verdade é o motivo pelo qual entramos nessa guerra de começo. E lembra, esses objetivos mudaram. No início a ideia era derrubar o governo. Como resultado, um grande número de iranianos que odeiam e desprezam completamente o próprio governo vai aparecer de todos os lados, ajudar a derrubar o regime, e aí poderíamos instalar um fantoche.
E o principal fantoche israelense seria o príncipe herdeiro do Irã, ou melhor dizendo, o príncipe sem coroa. Isso fracassou. Então, depois desse fracasso, a única opção aceitável que restou para os israelenses é a destruição total e completa do Irã. E é isso que está na pauta. Eu não vejo nenhuma evidência, com base no que você acabou de ouvir do presidente Trump, de que a desintegração do Estado, a aniquilação total do Irã, tenha deixado de ser o resultado preferido. Todo o resto é pura bobagem. E quando ele começa a falar sobre o que vai bombardear, esses alvos não têm realmente importância militar, tem? Estamos falando de matar civis, destruir boa parte da infraestrutura e esperar que o Irã fique completamente em ruínas, incapaz de se governar, de se manter unido e, no fim das contas, o mais importante, incapaz de representar qualquer tipo de ameaça a Israel. Então, para responder à sua pergunta, isso ainda não acabou. Estamos em uma pausa, e eu acho que a gente também precisa discutir qual é a justificativa para essa pausa. E eu quero chegar nesse ponto. Eu fico pensando, você mencionou algo sobre o objetivo inicial ser fazer com que todas essas pessoas saíssem das sombras. E não há dúvida de que havia um número significativo de pessoas dentro do Irã que não gostavam do governo. Elas realmente sentiam ódio. Eu mesmo conversei com várias delas. Mas, como resultado desse bombardeio, e acho que a gente já falou sobre isso antes, nada de mais provável reuniu aquele fez de unir em torno. Olha, com base no funeral que aconteceu nos últimos dias, porque foi algo longo, bem elaborado, muita gente apareceu, inclusive pessoas ligadas ao governo que ninguém esperava ver. E eu não sei se já vi um país tão unido assim, pelo menos em termos de quantidade de gente que saiu às ruas e tomou conta do país. Falam em milhões de pessoas, especialmente em várias cidades diferentes. O que você acha do que estamos vendo agora na tela? E também desse aumento do ódio contra o próprio Trump, mas ao mesmo tempo a mobilização de um grande número de pessoas em apoio ao regime. Dan, eu acho que a gente precisa encarar o que está vendo na tela como uma espécie de catarse nacional. Quer dizer, eles estão numa situação em que sabem que não são, de jeito nenhum, uma superpotência. Estão enfrentando uma superpotência e ainda por cima o seu parceiro, Israel. No fim das contas, é Israel que está no controle. Então acho que dá para dizer que a situação entre Israel e os Estados Unidos é uma superpotência. Eles não esperavam ter tanto sucesso quanto tiveram, embora seja claro que vinham se preparando para isso há muito tempo. Fizeram tudo o que podiam para reforçar suas defesas. Eles têm uma estratégia real que ajudou a concentrar o poder militar deles onde mais importa. Mas no fim das contas isso é uma catarse. Eu acho que vai além de um fervor religioso. É um evento nacional, em que as pessoas estão de luto não só pela morte desse homem, que de muitas formas acaba sendo uma metáfora para tantos que morreram na guerra até agora. Um homem idoso, com a família, sentado num tipo de abrigo, num cômodo, que esperava ser assassinado pelos israelenses ou por nós. E no fim, ele estava certo. Mas ele é de fato uma metáfora do sofrimento de todo o país. Olha, eu não estou dizendo que todo mundo que está lá não tem motivação religiosa. O que eu quero dizer é que a gente transformou isso numa catarse nacional, num evento cheio de significado, que vai marcar as pessoas por muitos e muitos anos. É aquele tipo de coisa, e tenho certeza de que você já viveu algo assim. Se você for a Volgogrado, que antes se chamava Stalingrado, tem um memorial lá. E não tem como, quando você entra, ouve a música que toca, percebe as perdas e a dor real que aquilo representa. Aquilo se torna um memorial do mesmo tipo do que a gente está vendo agora em Teherã. É o mesmo tipo de experiência. Qualquer pessoa que vai até lá sente isso. Eu acho que isso vai continuar sendo assim no Irã por muito, muito tempo. Agora, isso quer dizer que tudo que o Trump fala não tem importância?
Não, eu acho que tem, sim. Acho que ele está reforçando o que os iranianos, de forma geral, seja o governo ou a população, pensam. Mas o ponto interessante para a gente é que antes dessa guerra começar, uma das coisas que eu disse foi o seguinte: se a gente simplesmente não fizesse nada em relação ao Irã, em 6 a 12 meses, veríamos uma grande mudança no governo de lá, porque era para esse caminho que as coisas estavam indo. A própria sociedade quer mudança. E as pessoas que querem essa mudança não estão todas mortas. Muitos deles morreram quando bombardeamos certas áreas de Teherã, onde havia claramente pessoas que a gente descreveria como de classe média e média alta, bem instruídas. Eram alguns dos opositores mais articulados do regime, não do país, mas do governo, e defensores de mudança. Mas eles ainda estão lá. Quando tudo isso acabar, pode demorar um pouco mais agora, talvez 1 ano ou 2, mas a gente vai ver um novo governo chegar ao poder. Não tenho a menor dúvida disso. Só que por enquanto essa guerra continuar, e eles acreditam com razão que ela ainda está em curso, o que vamos ver é uma unidade sem precedentes na história da Pérsia. E ao que parece, tem muita gente que quer que isso continue do lado ocidental. Sabe, a gente fala sobre isso com frequência e tenho certeza de que quando Gary colocar isso no ar daqui a pouco com Jack Keane, vai aparecer aquele aviso bobo que a gente sempre mostra, e com razão. Mas o motivo de continuarmos mostrando é que quando Jack Keane fala alguma coisa, tanto sobre a guerra no Irã quanto sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, muitas vezes o que ele diz, ele comenta que fala ao telefone com o Trump, e depois disso, essas coisas acabam virando política americana. Agora há pouco, a gente viu o presidente Trump falando sobre o que ele disse ontem, sobre voltar e terminar o trabalho. E aqui está o que o Jack Keane disse sobre o mesmo assunto. Keith Kellogg foi bem direto sobre isso. Ele disse que é hora de uma segunda onda de bombardeios, que é para atacar a ilha de Karg e destruir a estrutura econômica e de petróleo deles. O que você acha disso? Radicais diabólicos e tirânicos que vão voltar exatamente aos mesmos objetivos de sempre: desenvolver uma arma nuclear, acelerar o programa de mísseis balísticos para poderem sobrecarregar as bases americanas, os estados do Golfo e Israel. Esse era o caminho em que eles estavam quando entramos em guerra. E eles vão continuar apoiando seus grupos aliados. A prova disso é o que está acontecendo com o Hezbollah no Líbano. Eles têm o apoio total deles. Eu acho que é esse o rumo que estamos seguindo. E o presidente, você sabe, não vai tolerar isso. Ele já tem uma boa dose de ceticismo sobre se vamos conseguir um acordo ou não. É bem provável que a gente volte a operações de combate. Doug, deixa eu te perguntar uma coisa. O Jack Keane é, no mínimo, consistente nessa ideia de que o Irã é o império do mal. Segundo ele, são todos perversos. Não existe nada de bom neles. Tudo o que querem é destruir os Estados Unidos e destruir Israel. O que, sinceramente, é uma ideia absurda logo de cara. Mas ele continua repetindo isso, e as pessoas ouvem. Aí o Trump vai lá e faz o que ele sugere. Quer dizer, ele ainda é um general 4 estrelas, eu entendo. Ele recebe para isso, faz parte do Instituto para o Estudo da Guerra e tem todo aquele dinheiro que entra, inclusive o dinheiro israelense, por aí vai. Mas se ele conseguir o que quer, e o Trump realmente atacar aqueles alvos de que ele fala, infraestrutura, de energia, de petróleo e tudo mais, a gente sabe o que isso vai causar no resto da região. Vai ser catastrófico para os nossos próprios interesses econômicos. Como é que dá para levar a sério o argumento dele, sabendo disso? Ele tem que saber que isso vai nos prejudicar muito mais do que simplesmente não fazer nada. Olha, o presidente Trump, se ele fosse realmente um agente independente e estivesse agindo como presidente dos Estados Unidos, nunca teria seguido por esse caminho. A gente vem dizendo isso há muito tempo. O presidente Trump está sob pressão. Agora, o que exatamente é isso? Eu não sei.
Quer dizer, tem gente por aí que fala sobre, sabe, as menções dele nos arquivos do Epstein ou algo assim, eu não sei. O único comentário que eu faria é que o Mossad tem acesso a todas as informações desses arquivos do Epstein há muito tempo. Então eles poderiam ter usado esse material contra ele lá em 2016. Mas não usaram. E eles nem precisaram realmente usar isso ou explorar o assunto quando ele concorreu à reeleição em 2020. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas é claro que ele está sob pressão, porque o que ele está dizendo é risível. É completamente absurdo. Mas é preciso entender que pessoas como o General Kinney e outros fazem parte desse grupo em Washington, que é muito bem recompensado financeiramente pelo apoio a Israel e por tudo que a liderança israelense, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, quiser. Então o que temos é um governo que coloca Israel em primeiro lugar. As únicas pessoas que prestam atenção nisso e realmente acreditam nesse discurso são as da minha faixa etária, porque vivem presas ao passado e passam todo o tempo livre assistindo a Fox News sempre que podem. Aí eles voltam a jogar golfe, ou bocha, ou pickleball, ou qualquer outra coisa. E depois, antes de dormir, ligam de novo na Fox. Essas não são pessoas que estão ativamente na internet procurando a verdade. Elas não buscam outras fontes e não têm interesse em ouvir gente como eu e você. Estão muito confortáveis com a narrativa que já têm. Mas o resto da população não, de jeito nenhum. Só que isso não importa, e é isso que a maioria dos americanos precisa entender. O fato de que, sei lá, 70% ou mais do eleitorado americano ou das pessoas entrevistadas sejam totalmente contra a guerra, isso não faz diferença. É isso que as pessoas precisam entender. Não importa o que elas pensem. Elas não controlam o próprio governo. O governo delas é um governo que coloca Israel em primeiro lugar. E o pessoal em Washington está bem à vontade com isso. Isso os deixou ricos, e eles querem continuar lá. Eles não vão reduzir a influência, nem o poder das empresas farmacêuticas, nem de nenhum dos grandes grupos de lobby que existem por aí. Está todo mundo muito confortável. E os americanos, mais cedo ou mais tarde, vão ter que perceber que nada disso funciona mais. O governo não funciona. As eleições não têm relevância. Eles vão ter que fazer alguma coisa a respeito. Mas não vão, até começarem a sofrer. E por piores que tenham sido as coisas para eles até agora, tudo isso parece pequeno perto do que ainda pode acontecer no futuro. E eu concordo com você. A ideia de voltar para uma guerra é completamente insana. Mas eles vão fazer isso, eu tenho certeza. Agora, quando é que vai acontecer? Você tem gente como o Larry Johnson, e eu respeito muito o Larry, como você sabe, e também as fontes dele, dizendo que nada vai acontecer antes das eleições de meio de mandato. Pode ser, mas eu não sei se eles conseguem segurar até lá. O que eu sei é o seguinte: se você olhar para o estado das nossas munições, dos nossos mísseis, dos nossos sistemas de armas, hoje a Marinha dos Estados Unidos tem mais tubos, mais lançadores, digamos assim, do que mísseis para colocar neles. E isso já é verdade faz um tempo, e não vai mudar tão cedo. Então, o que a gente está fazendo? Eu acho que estamos construindo a todo vapor. Acho que o Trump está tentando tirar o máximo possível do complexo militar industrial para usar contra o Irã. E acho que uma das coisas que ele está preocupado nesse momento é que qualquer plano que alguém pudesse ter para atacar a China provavelmente já foi para o lixo. Porque perceberam, meu Deus, a gente nem consegue derrotar o Irã. Não conseguimos empurrá-los de volta de onde estavam. Como é que poderíamos enfrentar a China? E eu acho que essa é uma observação muito legítima. Acho que eles têm razão. A gente não pode. Mas, por outro lado, ele está dizendo, podemos nos dar ao luxo de perder essa guerra. Olha, o meu argumento é que para a maioria dos americanos a resposta é sim, eles não se importam. E a gente não teve um número enorme de baixas americanas. Tivemos baixas, sim, e é lamentável, mas não em grande quantidade. Então a verdadeira questão agora é,
Se você é o presidente e tem uma postura de Israel em primeiro lugar, você arrisca tudo para agradar o lobby pró-Israel, as pessoas que te colocaram no cargo, que controlam o Congresso, ou você dá um passo atrás e diz, olha, eu não posso fazer isso. Eu não tenho sistemas de armas prontos o suficiente. Eu não tenho um arsenal grande o bastante. Vai levar tempo para reconstruir isso. E se eu voltar a lidar com essa questão em algum momento no futuro, o adversário provavelmente vai estar mais forte do que estava antes. E talvez a gente nem vença. E se não dá para vencer, então por que lutar? Sabe, a primeira lição da história militar nos últimos 5.000 anos é: se você não precisa lutar, não lute. Mas se tiver que lutar, escolha o momento e o lugar que sejam melhores para você. Garanta que as condições estejam a seu favor. Isso não quer dizer ir 6 ou 7 mil milhas ao redor do mundo, com uma estrutura logística mínima, e depender só do poder aéreo e naval para fazer o trabalho. Mas foi exatamente isso que a gente fez. É sim. E isso colocou a gente numa situação terrível, realmente terrível. Então o presidente Trump, na tentativa de agradar a ala do Jack Kenney dentro do Partido Republicano, e na verdade todo esse grupo, que nem dá para chamar direito de Partido Republicano, que quer voltar a um conflito para deixar Israel satisfeito, ou seja, lá qual for o verdadeiro motivo, provavelmente são vários. Tem alguns grandes problemas nisso. Primeiro, o exército não vai ter sucesso. E, mesmo tentar buscar qualquer coisa fora disso, vai ser quase impossível, por causa dos objetivos que a gente mesmo definiu. E existem duas grandes áreas. A primeira é que o principal ponto do memorando de entendimento é que a guerra precisa acabar no Líbano, entre Israel e o Hezbollah. E o segundo ponto, muito próximo desse, é o Estreito de Hormuz, porque é ali que está a nossa linha vital econômica. Aqui está o professor Morandi, mais cedo hoje, falando sobre essas duas questões. Vamos começar com os comentários dele sobre o Estreito de Hormuz. E pelo que eles dizem, isso não está em negociação. Os iranianos disseram ao governo de Omã que gostariam de trabalhar juntos e iniciar negociações. Mas também deixaram claro que se Omã recuar por pressão dos Estados Unidos, o Irã vai agir sozinho. Ou seja, o Irã não vai esperar por Omã. A decisão já foi tomada em Teherã. De agora em diante, eles vão controlar o estreito. Vão cobrar taxas, não taxas absurdas, porque o Irã quer que o tráfego marítimo continue passando por ali. O país quer que o Golfo Pérsico seja uma fonte de riqueza para toda a região e também para o próprio Irã. Mas, ao mesmo tempo, o Irã vai impedir que navios hostis, navios de guerra do regime israelense ou dos Estados Unidos, entrem no Golfo Pérsico e voltem a militarizar a área. Parece para mim, e não falo só pelo que ele está dizendo, mas pelo que a gente vê da liderança oficial do Irã, que eles calcularam o seguinte: a gente aguentou tudo que vocês jogaram contra nós por 40 dias e 40 noites. A gente sabe onde seus estoques estão baixos. A gente sabe o que vocês não conseguem fazer, porque nós ainda estamos debaixo de montanhas de granito, com nossas forças de drones e mísseis. Então sim, vamos fazer exatamente o que dissemos que faríamos. Não me importa o que vocês pensem. E o que vão fazer? Vão voltar para a guerra por causa disso? Parece para mim que o lado iraniano está disposto a deixar o Jack King ter sucesso, e mesmo assim vão continuar controlando aquele estreito. O que você acha? Eu acho que para os israelenses e cada vez mais para o presidente Trump, infelizmente, porque ele claramente é o instrumento deles, isso é uma guerra até o último míssil. É isso que as pessoas precisam entender. Essa é a situação em que eles se encontram agora. Israel está num ponto de fraqueza como nunca esteve em toda a sua história. Todo o projeto da chamada Grande Israel, essa guerra contra todos na região, em nome de uma segurança permanente, proteção e hegemonia do poder judaico, fracassou. Saiu pela culatra.
Eles sabem disso. E é quase como se fosse, vamos colocar num contexto que os americanos entendam. Imagine que você é parte de uma pequena força no oeste, no Arizona, lá pelos anos 1870, cercado por tribos americanas hostis, Apache, Comanche, o que for, e você olha para sua munição e vê que restam talvez 100 tiros por homem. You have maybe 100 rounds per man left. You started out with 1,000 rounds per man. Você começa com 1.000 cartuchos por homem e não tem certeza se vai receber mais suprimentos. O que você faz? Bem, se você se render ou tentar fugir, é bem provável que seja destruído. Então, é melhor limpar sua munição, conferir suas armas e se preparar para o próximo confronto, do que fazer qualquer outra coisa. É por isso que eu digo, essa é uma guerra até o último míssil. Aliás, não é só Israel que está nessa situação. O mesmo vale para Kiev e para Zelensky. Para eles também é uma guerra até o último míssil. Isso é uma aposta perdida. Mas eu acho que nos dois casos há uma consciência crescente de que esses dois estados e seus líderes fizeram coisas terríveis contra seus inimigos. E por causa disso, não há muita esperança de uma alternativa que não seja, entre aspas, vitória ou morte. Então eu acredito que vamos ver os dois desaparecerem nos próximos meses como estados no mapa. Então a grande questão é a seguinte, que aparentemente ainda está em aberto em Washington, e para você está também. O Irã consegue mesmo cumprir o que promete? Quer dizer, se o conflito voltar, eles conseguem manter o controle do estreito, como dizem? Sim, não há nada que os impeça de fazer isso. Quer dizer, eles estão numa posição muito favorável. O estreito, por razões geológicas e de relevo, é muito difícil de controlar, mas eles têm os meios. Nós não temos. Não é um lugar que se possa atacar facilmente por terra ou pelo ar e exercer qualquer tipo real de controle ou influência. Eles podem, como você mencionou, destruir praticamente tudo no lado oeste do Golfo. Eles podem fazer isso. Eu diria que os iranianos também têm capacidade de destruir Israel completamente. E cada vez mais, parece que não há muito incentivo para os iranianos fazerem outra coisa. Quer dizer, se você estivesse na posição deles agora, sabendo que estamos tentando construir substitutos, por que esperar? Qual seria o incentivo para esperar? A posição da Rússia em 2022 era mais ou menos assim. Eles tinham uma noção do que estava acontecendo no leste da Ucrânia. Encontraram planos naquela região que falavam em reconquistar a Crimeia e atacar profundamente dentro da Rússia. Eles sabiam que algo grande estava sendo preparado, mas não tinham ideia de quão sério era. Subestimaram o enorme investimento de tempo, dinheiro e recursos que nós tínhamos feito nos ucranianos. Mas ficou claro que não havia motivo para esperar para ser destruído. Era melhor enfrentar, lutar e vencer, não importando quanto tempo levasse. Eu acho que essa é também a posição do Irã. E, na minha opinião, é a carta vencedora, por assim dizer. Eles conseguem resistir mais do que qualquer outro. É por isso que eu digo, é uma guerra até o último míssil. A pergunta é, quem vai ficar sem primeiro? E olha, é irônico e preocupante. Se esse fosse o único problema que a gente tivesse com o Estreito de Hormuz, já seria um cenário bem sombrio para nós. Mas tem outro ponto que torna tudo ainda pior para o nosso lado. E é justamente o ponto número 1 de todo esse memorando. A guerra precisa acabar no Líbano, entre Israel e o Hamas. E nenhum dos dois sequer fez parte do memorando de entendimento. O professor Morandi também falou sobre isso e apresentou uma posição iraniana ainda mais clara do que eles tinham mostrado até agora nesse assunto. Os iranianos deixaram bem claro para os americanos: não vai haver acordo nuclear se o Líbano não for evacuado, se a guerra não acabar. Não vai haver negociação nuclear se isso não acontecer. Então, no fim das contas, isso depende dos americanos. E além disso, os iranianos podem tornar a vida dos americanos muito mais difícil no Estreito de Hormuz. Se os americanos deixarem de cumprir suas obrigações em outros lugares, os iranianos vão entender que também não são obrigados a deixar passar tantos navios assim.
E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Mas esse é o principal requisito político do presidente Trump. Nada de armas nucleares. E por aí vai. Só que ele está dizendo, e é curioso, porque o lado iraniano sempre afirmou, nós não estamos atrás de armas nucleares, então isso é simples. A gente declara isso, tudo bem, e negocia depois que as outras questões forem resolvidas. Mas agora eles estão dizendo, a gente nem começa esse processo, a menos que isso aconteça. Então, Doug, me diga se você vê de outro jeito, mas se essa for mesmo a posição do governo iraniano, não vai haver negociação nenhuma, porque Israel nunca vai fazer o que está sendo exigido. E do ponto de vista privado de quem está em Washington, e Israel pensa de forma muito parecida, essa questão nuclear é quase uma distração. Na verdade, eu diria que é uma grande distração estratégica. In fact, I would say it's a major strategic distraction. If you go back and look at the comments that were made, Se você voltar e olhar os comentários feitos antes e logo depois disso, na primeira grande rodada da guerra, que começou em fevereiro e terminou, eu diria, pelo menos temporariamente, antes de julho, qual era o foco? Do que as pessoas falavam? Diziam, bom, as armas nucleares sim são importantes, mas o que realmente importa é o arsenal de mísseis balísticos. É a capacidade do Irã de ameaçar Israel, e esse é o problema. O que o Morandi diz não está errado, mas ele precisa entender uma coisa. Existe apenas um resultado aceitável para Israel nessa guerra, a destruição completa do Irã. Assim como neste momento, o único resultado que satisfaz o Irã, o pessoal em Kiev e, aliás, as elites globalistas, não as populações da Europa, mas as elites globalistas, é a destruição da Rússia. but the globalist elites is the destruction of Russia. Just as they wanted to carve up Russia into smaller Assim como quiseram dividir a Rússia em pedaços menores, violentá-la e explorar seus recursos, é exatamente isso que o pessoal em Washington e em Israel quer fazer com o Irã. Isso não mudou. Agora, sobre a questão das armas nucleares, é o seguinte. Se a preocupação realmente fosse impedir que outros países desenvolvam e usem armas nucleares, então não os ataquem. Mas isso nunca passou pela cabeça de ninguém, porque nunca foi prioridade de verdade. Lembre-se, os israelenses provavelmente aceitariam de bom grado qualquer desculpa que encontrassem para lançar uma arma nuclear contra o Irã. E nós provavelmente ficaríamos assistindo e aplaudindo. Ótimo. Muito bem, vão em frente. Não espere que alguém nos Estados Unidos acorde, caia em si e perceba a completa insanidade e estupidez de tudo isso. Não espere que alguém leve em conta a opinião do resto do mundo, muito menos a dos chineses ou dos russos. Isso não vai acontecer. Ninguém se importa, ninguém dá a mínima. Então, com o que estamos lidando aqui? Estamos lidando com os reis do mundo, servos obedientes do lobby judaico nos Estados Unidos, bem pagos pelo que fazem, bem recompensados por tudo o que dizem e fazem. E eles vão continuar batendo nessa tecla até o fim. Estamos falando do Irã. Dito isso, qual é a resposta do professor Morandi? Construir mais mísseis, fortalecer as defesas, se preparar para o pior, porque o pior está vindo. Eu não acho que o Irã tenha muita escolha nessa questão. Olha, Doug, enquanto eu te escuto falar aqui, eu fico lembrando de coisas que a gente disse ao longo dos últimos meses, coisas que a gente falou antes mesmo da guerra começar. E para mim, parece que a gente acabou se colocando na pior situação possível. Me diz se você concorda ou não com isso. Você foi pressionado tantas vezes, e a teoria era simples. É só sair de cena. Dá um passo para trás, declara vitória, fala o que quiser e vai embora. Nem precisa se preocupar com memorandos de entendimento, negociações ou qualquer outra coisa. Era só declarar vitória e sair. Essa teria sido a opção menos ruim que a gente tinha. Mas eu acho que agora, com esse memorando, o Trump acabou se prendendo numa situação em que nem dá para dizer que é um empate. Isso teria sido uma situação sem saída. Pelo que eu entendo, ouvindo você, agora a gente está numa situação em que é impossível ganhar, porque com o Estreito de Hormuz a gente não consegue abrir totalmente, nem conseguir os termos que quer. E o Líbano não vai mudar, o Hezbollah não vai desaparecer. Então a única coisa que o Trump pode fazer é voltar para a guerra.
porque se ele simplesmente recuar agora, sem o Estreito de Hormuz ou sem o Líbano, ele vai ser visto como um perdedor. Então, para mim, parece que toda a pressão é para que ele vá e faça isso, o que vai garantir uma derrota real. Sim, eu acho que isso é verdade. E acho que, de novo, não quero ficar repetindo, mas é verdade. É uma guerra até o último míssil. E a gente não vai sair até acreditar que usou todas as nossas munições e capacidades. Não vamos a lugar nenhum. E o grande desapontamento com o Donald Trump é o seguinte: se a gente olhar para trás, e não é só uma questão de ver o que ele dizia antes de ser eleito, mas sim o que ele fez depois que chegou lá, o que ele realmente conseguiu mudar de forma fundamental. Eu acho que a resposta é nada. Talvez um dos pilares do edifício de sucesso que ele tentava construir fosse simplesmente a aprovação de uma lei sobre integridade eleitoral. Quer dizer, é difícil imaginar qualquer país no mundo dizendo que não quer que todo cidadão que vá votar no dia da eleição mostre um documento de identidade para garantir que ele realmente seja cidadão americano. Em vez disso, a gente não quer exigir nada de ninguém. E na prática, estamos deixando isso nas mãos dos estados. Então não existe integridade no voto. E se não há integridade no voto, qual é o real significado das eleições? E se as eleições não têm significado, o que isso diz sobre a República? Agora, você pensaria que o que eu acabei de descrever estaria no topo da lista de tarefas mais urgentes do Donald Trump? Você tem ouvido ele falar muito sobre isso ultimamente? Na verdade, não. Eu acho que ele se afastou de coisas que eram vitais para a sobrevivência da nossa república. E, em vez disso, está focado em tudo que importa para os doadores dele, para essa classe de doadores, para os globalistas que hoje governam o Ocidente. Como mais você quer chamá-los, além de doadores e globalistas, sionistas, neocons, a turma do Epstein, enfim, use o termo que quiser. Coloca todos no mesmo grupo. São eles que estão conduzindo esse trem. Eles não estão nem aí para eleições. Não estão nem aí para o eleitorado. Não importa quem aparece ou deixa de aparecer. Eles é que estão no controle. Esse é o problema. E o presidente Trump não fez nada para mudar isso. Nem espero que vá fazer no futuro próximo. E isso deixa a gente num grande dilema. Quer dizer, se a gente encerrasse o programa agora, seria uma perspectiva bem sombria. Infelizmente, tem outro lado nesse problema todo. Você mencionou guerra até o último míssil. Pois é, isso não se aplica só ao Oriente Médio. Também vale para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, na verdade, parece que o Volodymyr Zelensky quer ajudar a acelerar isso, porque ele está muito interessado nesses mísseis. Muito obrigado. Засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто nonsense. Isso é simplesmente um absurdo. Que no mundo de hoje a produção ainda não esteja ajustada o suficiente para realmente proteger as pessoas do terror balístico. Há muito tempo já mostramos e provamos que conseguimos produzir, em especial, esse tipo de armamento de defesa. Se a Ucrânia recebesse uma licença dos Estados Unidos para fabricar os sistemas Patriot, a nossa produção seria suficiente para proteger o país e ainda ajudar os nossos parceiros. Então, o que ele está dizendo, e ele já falou isso nos últimos dias, é o seguinte: olha, para toda a OTAN, esqueçam esse negócio de 2027. Porque, ao que parece, já existem alguns contratos para entregar sistemas Patriot em 2027, que ainda nem foram construídos. Ele disse, sabe de uma coisa? Esquece tudo isso. Me deem todos os que vocês têm agora e depois me deem também a capacidade de fabricar mais aqui no meu país. O que você acha dessa ideia? Bom, ele também mencionou outra coisa que eu acho que vale a pena destacar.
No contexto do que ele estava discutindo, ele dizia algo como: o que há de errado com o fato de o mundo ocidental não ter mobilizado de forma adequada sua indústria, suas capacidades, suas forças para me apoiar, Zelensky? Agora veja, eu nunca fui um apoiador desse homem. Ele, como tudo que está ligado à guerra na Ucrânia, é uma fraude. Quero dizer, estamos falando de alguém, Kolomoisky, um famoso oligarca judeu da Rússia que depois se mudou para a Ucrânia, se estabeleceu lá e fez bilhões. Hoje, pelo que parece, está preso em algum lugar. Foi ele quem descobriu o Zelensky, que cresceu falando apenas russo, que era comediante, não é ucraniano etnicamente, e certamente não por nascimento, e o colocou no comando da Ucrânia, com a ajuda, claro, dos Nulands, dos Kagans e de outros. Essas pessoas criaram um governo fictício, e nós temos apoiado isso até o limite, graças à CIA e ao MI6 do Reino Unido. E ele está dizendo: olha, vocês me colocaram aqui. Eu estava disposto a tentar resolver isso com um acordo de paz. Mas vocês mandaram o Boris Johnson. Ele me prometeu o mundo, e vocês não cumpriram. O que ele está realmente dizendo é: se vocês não me derem tudo agora, eu não vou estar aqui no ano que vem. E ele está certo. Ele está absolutamente certo. Agora, tem outra coisa que nunca é mencionada. O fato de que o presidente Putin tem mostrado uma enorme contenção. Ele sempre foi contra qualquer ação que pudesse levar à entrada repentina de forças da OTAN nessa equação. Ele não quer uma grande guerra. Ele lidou com isso muito bem. Mas as coisas estão ficando difíceis agora nessa guerra, no sentido de que o povo russo claramente perdeu a paciência. Só que a gente precisa lembrar que o presidente Putin também tem uma influência enorme na Venezuela, em Cuba e até no México. Ele tem uma influência muito grande em vários países. Ele poderia escalar o conflito que está acontecendo agora na Ucrânia contra ele. E, aliás, o que estamos fazendo no Oriente Médio para destruir o Irã e expandir isso horizontalmente para o hemisfério ocidental. A gente tem sorte de ter o presidente Putin do outro lado dessa equação. O problema é que, em algum momento, o presidente Trump pareceu prometer algum grau de flexibilidade, de entendimento ou até de acordo lá no Alasca. Isso acabou se revelando uma fraude completa, total. E eu acho que isso começou a mudar de verdade a situação e a atitude em Moscou em relação a nós. Não é só aquela ideia de não dá para acreditar em nada que os americanos dizem. É mais do que isso. Eles realmente nos veem como inimigos também, tanto quanto veem os europeus. Eu acho isso muito perigoso, e é por isso que não dá para descartar a possibilidade de vermos acontecimentos dramáticos nos próximos meses. A suposição de que os russos vão ficar quietos, aos poucos arrancando pedaços do inimigo, agora que temos essas cidades fortificadas caindo, mas sem ir além disso, eu acho que é um erro. Acho que é muito perigoso. Esse é o momento mais perigoso agora do que talvez qualquer outro que a gente tenha visto até aqui. Então, eu não sei qual desses conflitos vai explodir na nossa cara primeiro, se vai ser o Irã ou a Ucrânia. E eu não descarto problemas no Caribe, com Cuba, Venezuela e até o México. Mas parece que ninguém está prestando atenção em nada disso. Ninguém enxerga a conexão entre essas coisas. E a gente devia enxergar. Tem mais coisa acontecendo do que a gente imagina. E nós não temos controle sobre o que está acontecendo dentro do nosso próprio país. E isso é outro assunto. A gente nem começou a falar de economia. Você pode chamar o Jeff Curry, que entende mais do mercado e do comércio de petróleo do que qualquer um, mas também pode chamar várias outras pessoas além dele. Ninguém pode prever com total certeza, mas a gente sabe que estamos caminhando para uma situação de emergência no mercado de petróleo entre agora e o outono. E isso vai ter impacto aqui dentro também. Alguém realmente está pensando nisso a fundo? Ou o presidente Trump está absolutamente convencido de que pode simplesmente manipular esses mercados para sempre, mesmo com a escassez de petróleo para sustentar isso? Talvez isso mude. E quem sabe, o sol volte a brilhar e todo o mau tempo desapareça de repente.
Eu não sei. Mas acho que há variáveis demais, muita coisa que pode dar errado. E ninguém parece juntar esses pontos de uma forma realmente significativa. Não, e isso é algo que não está ajudando em nada para que o sol volte a brilhar, ou para que a gente, de repente, recupere a sanidade. É claro que o presidente Trump, pelo que tudo indica, acredita que pode, para sempre, manipular os mercados. E que o mercado de papel, que ele consegue manipular de alguma forma, vai se refletir no mercado físico. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Só que esse tipo de mentalidade também se reflete na própria guerra, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui é uma visão bem comum, bem de corrente principal. Talvez você nem tenha ouvido falar desse cara, o Andrew Harding, que estava na Fox News falando sobre como o público mais tradicional enxerga essa guerra. E eu acho que isso mostra um problema ainda maior. Eu acho que se algum presidente for capaz de fazer os dois lados se unirem, esse presidente vai ser o Trump. Isso não quer dizer que um cessar-fogo ou uma pausa nos combates seja algo fácil. Claramente não tem sido. Mas o presidente tem um histórico forte, especialmente no segundo mandato, em conseguir pausas nos confrontos, cessar-fogos e até interrupções de longo prazo em conflitos entre diferentes países ou grupos ao redor do mundo, seja entre Israel e o Hamas, entre Índia e Paquistão, ou, mais recentemente, entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente tem insistido muito na ideia de que a diplomacia é o que impede que os conflitos se tornem problemas ainda maiores. Não, além da loucura que é isso, o fato é que o presidente Trump disse há alguns dias que ainda quer uma solução diplomática. E eu acho que a gente vai conseguir. Ele disse, eu falei ao telefone no dia 4 de julho com o presidente Putin. E olha, dava para pegar essa fala quase palavra por palavra do dia 21 de janeiro do ano passado, quando ele assumiu e disse exatamente as mesmas coisas. E 18 meses depois, nada acontece. E as pessoas continuam ouvindo o que ele diz. E esse cara aqui, eu acho que ele nem tá falando pro público da Fox News, mas pro próprio presidente Trump, que obviamente sempre assiste. E isso só alimenta o ego dele, faz ele achar que pode fazer tudo isso, quando na verdade não faz nada. Quais são as suas preocupações se o Trump começar a acreditar na própria retórica? Eu acho que deviam mandar aquele rapaz para Fort Benning, deixar ele passar um tempo no bar dos oficiais, e aí mais cedo ou mais tarde alguém vai dar um soco nele e jogar ele para fora. E pronto, a carreira dele acaba ali. É bem irritante. Ele representa no jeito de se vestir, de falar e tudo mais. Tudo que eu acho que está errado com a masculinidade americana hoje em dia. Quase não existe mais masculinidade. E ele fala qualquer coisa que as pessoas que colocam dinheiro no bolso dele mandam dizer. Isso tudo é uma porcaria. Não significa nada. É tudo bobagem. Infelizmente, como eu disse no começo do programa, a maioria da minha geração ouve isso. Esse é o problema, eles continuam ouvindo e acreditando, mas todo o resto já virou as costas. Eu acho que quando você passa dos 50 para baixo, começa a ver cada vez mais gente dizendo, isso é um absurdo, não faz o menor sentido, eu não quero ter nada a ver com isso. A verdade é que, para os olhos da maioria do eleitorado, as nossas grandes instituições de governo perderam completamente a legitimidade. E isso é algo muito perigoso. As pessoas simplesmente não acreditam mais no que estão ouvindo. Mas, de novo, se você vive dentro da bolha de Washington, D.C., parece que não existe problema nenhum. Agora, se você andar uns 160 quilômetros para o oeste, para o sul, para o nordeste ou para o noroeste, vai começar a haver uma realidade bem diferente. Só que, infelizmente, dentro de Washington, o mundo de fantasia continua intacto. E ele é um exemplo disso. E vamos agora para Ankara, onde a cúpula da OTAN começa hoje. Tem ainda mais coisa acontecendo. Dá até para balançar a cabeça para esse cara. É um cara jovem, não sabe de nada.
Mas é bem diferente quando vem de alguém que deveria saber alguma coisa, especialmente o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que nesse trecho aqui começa um caminho que dá para ver claramente. É algo bem sintomático e sistemático de como estão demonizando a Rússia para fazer todo mundo querer entrar em guerra com eles. A ideia de lealdade aos Estados Unidos. Você acha que isso é importante dentro da OTAN? Claro, é lealdade a todos, a cada um. É assim que essa aliança foi criada. 32 nações totalmente leais umas às outras. Isso significa que um ataque contra uma é um ataque contra todas. O artigo 5, o fato de todos concordarmos que a Rússia é uma ameaça de longo prazo. Veja a declaração que aprovamos em Haia no ano passado. Na quarta-feira, vamos apresentar uma nova declaração. Claro que eu não posso falar sobre ela agora, mas tenho total confiança de que será novamente uma declaração muito firme. Doug, o que a gente pode concluir do fato de que o secretário-geral, assim como o antecessor dele, Jens Stoltenberg, nunca chegou nem a considerar qualquer tipo de diplomacia ou uma saída negociada e seguiu apenas pelo caminho de mais ação militar? Existe alguma perspectiva, talvez eu esteja deixando passar algo, existe alguma chance de que ao demonizar a Rússia e transformá-la num inimigo permanente, isso possa de alguma forma trazer algo de bom para a aliança? Acho que ele deve ter terminado de ler recentemente Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Ele está confundindo os Três Mosqueteiros com os mais de 30 membros da OTAN. Cada país da OTAN tem uma visão diferente. Esse é o problema da aliança. É por isso que o Eisenhower foi contra a expansão da aliança quando era presidente. Na verdade, ele queria neutralizar a maioria dos países do leste europeu, transformá-los em estados neutros. Ele dizia que, primeiro, os Estados Unidos não tinham poder militar, nem recursos suficientes para defender todos esses países contra os soviéticos. E segundo, ele não acreditava nessa ideia de que os soviéticos estavam obcecados em começar outra guerra no mesmo nível da Segunda Guerra Mundial. Ele sabia demais sobre a guerra. Tinha uma noção clara da destruição causada contra os soviéticos. Então a visão dele era, vamos tornar esses lugares neutros, e isso incluía a Polônia. Eu acho que no fim das contas, se ele tivesse tido a oportunidade, provavelmente teria feito o mesmo na Alemanha. Mas o meu ponto é o seguinte, Rutte é um fantoche, e Stoltenberg também. Essas pessoas foram escolhidas por Washington, por esse grupo de neoconservadores, globalistas, chame como quiser, sionistas, toda essa turma reunida em Washington, ele é o cara deles. Vai manter essa guerra em andamento, vai sustentar isso, vai fazer tudo o que mandarem. Olha, uma vez eu ouvi uma história do secretário da Marinha. O secretário de Defesa perguntou para ele, tem alguém que você quer tirar do cargo? E o homem respondeu, sim, quero me livrar do CNO, o chefe de operações navais. Aí o secretário de Defesa disse, não, isso você não pode fazer. E ele perguntou, por que não? E o secretário respondeu, porque eu vou nomear ele como presidente do Estado-Maior Conjunto. Eu falei, o quê? Esse homem não é competente, ele bagunçou tudo na Marinha. Por que você faria isso? E ele disse, porque é o único homem que eu conheço que vai fazer exatamente o que eu mandar. Pois é, isso aconteceu nos últimos 35 anos. Então, o que a gente está vendo agora é basicamente a mesma coisa se repetindo. A OTAN é uma fachada vazia. São estados com organizações liliputianas. Agora vamos dar um passo atrás. Vamos olhar para Varsóvia. Muita coisa tem acontecido na Polônia e as pessoas não estão prestando atenção. Veja, houve um desentendimento bem sério, digamos assim, entre ucranianos e poloneses. E o fato de milhões de ucranianos terem entrado na Polônia como refugiados não ajudou em nada. Historicamente, ucranianos e poloneses já tiveram dificuldade em lidar uns com os outros. Mas recentemente, o que vimos foi o presidente da Polônia, Nawrocki,
retirar a Ordem da Águia Branca, que é a maior honraria que alguém pode receber, de Zelensky e trazê-la de volta para a Polônia. From Zelensky and bringing it back to Poland. And Zelensky said, "Take your white chicken back." E o Zelensky disse, pode levar de volta a sua Águia Branca e fique com ela. Depois disso, o governo polonês decidiu desclassificar o conteúdo de todos os carregamentos de armas e equipamentos que estão sendo enviados da Polônia para a Ucrânia. Olha, isso é uma coisa muito boa, porque à medida que as pessoas forem analisando esses dados, e eu não acho que isso vá receber muita atenção aqui nos Estados Unidos, nem nos estados da Europa Ocidental controlados pelos globalistas, o que a gente vai acabar descobrindo é que grandes quantidades desse material foram desviadas, roubadas, revendidas no mercado negro, mal utilizadas, abusadas e por aí vai. Os poloneses estão acordando. The Poles are waking up. Now, the population of Poland has for some time Agora, a população da Polônia tem mostrado, já faz um tempo, algo em torno de 55 a 60% de rejeição a entrar em qualquer guerra contra a Rússia. Eu acho que isso é importante, já que eles estão na linha de frente. Agora eles romperam com a Ucrânia, que cada vez mais vem como uma organização criminosa. Já nem consideram mais a Ucrânia um Estado de verdade. É um país, sim, mas não um Estado-nação real, no sentido em que normalmente entendemos. E isso é só a Polônia, mas a Polônia representa uma parte grande da OTAN. Muita gente não percebe isso. Os poloneses provavelmente têm o melhor exército do continente europeu. As tropas polonesas são excelentes, bem disciplinadas, bem treinadas, e os poloneses estão dispostos a manter um exército ainda maior, independentemente da pressão que a gente possa fazer sobre eles. regardless of whatever pressure we put on them. That has nothing to do with it. But the point is, Isso não tem nada a ver com o assunto. Mas o ponto é o seguinte, a própria OTAN está acabada. Os membros não estão confortáveis, não estão satisfeitos. As pessoas estão apenas cumprindo o protocolo. Há pouquíssima unidade de ação e de propósito dentro da OTAN. E eu não espero que isso mude. Mais uma vez, é porque, se você vai a Estocolmo e depois voa para Lisboa ou Madrid, as visões de mundo são completamente diferentes. Não dá para esperar que a Meloni, em Roma, tenha a mesma visão de mundo que é comum em Helsinki. Agora, dito isso, a gente precisa falar um pouco sobre o potencial de extrema estupidez e perigo no Nordeste da Europa neste momento. in East Europe right now. Bom, é isso que eu faço. Eu sei que o nosso tempo está acabando, então vou fazer aqui um tipo de rodada relâmpago, porque tudo isso está conectado. A gente tem várias coisas que você mencionou. A OTAN não tem nenhum consenso. Pelo menos alguns dos líderes da elite estão tentando juntar todo mundo em algo que vai acabar provocando alguma reação. Porque, por exemplo, hoje mesmo, 8 petroleiros foram atacados na chamada Frota Sombra Russa, na região de Azov, além de 2 que já tinham sido atingidos no dia anterior. Bryansk e Belgorod foram atacadas de novo, com sucesso, pelo lado ucraniano, dentro da Rússia. E aí o líder da Finlândia disse que apoia o aumento dos ataques de drones da Ucrânia em território russo. E o novo primeiro-ministro da Letônia declarou que está recebendo 14 contingentes militares de países da OTAN como um aviso para a Rússia. E aí a gente teve essa história curiosa, em que o Vovan e o Lexus, aqueles famosos humoristas russos que fazem pegadinhas, se encontraram com o líder e um dos apoiadores do presidente, o Madis Raul, em Tallinn. E ele disse algo como, olha, a gente ficaria feliz em ajudar Kiev em ataques contra São Petersburgo. Ele chegou a prometer apoio, coordenação e até admitiu que a defesa aérea da Estônia tem falhas ali. Mas no fim, tudo isso acabou sendo só uma farsa. Mesmo assim, o fato de ele estar disposto a dizer algo assim. Quer dizer, o que você acha de tudo isso, Doug? Porque se a gente acrescentar mais esse ponto, a Alemanha está planejando um aumento bem acentuado nos gastos com defesa. 125 bilhões de dólares só no ano que vem. É um aumento de cerca de 1/3 em apenas um ano. A Rússia não pode simplesmente ignorar tudo isso, porque não se trata só de discurso. Muitas dessas coisas são ações concretas. Então, qual é a implicação disso para a segurança e o que a Rússia deve fazer diante desse cenário?
Well, let's dismiss Germany up front. Bom, vamos deixar a Alemanha de lado logo de cara. Não importa quanto eles destinem à defesa, levaria uns 10 anos para construir um exército alemão de verdade. Hoje, praticamente não há um exército ali capaz de enfrentar uma força como o exército russo moderno. 10 anos, no mínimo. Dito isso, a Alemanha está chegando a um ponto de quase total desindustrialização. Eu não sei por quanto tempo mais o Estado e a economia alemã vão aguentar. Quer dizer, se alguém consegue esticar isso, são os alemães. Eles sempre dão um jeito de fazer algo a partir do nada. Mas a população está muito inquieta. E, de novo, o que será preciso para a população se livrar de Mads e do pessoal em Berlim? Eu não sei, mas acho que está mais perto do que muita gente imagina. E eu vou saber mais, porque em breve vou para a Alemanha e lá vou descobrir um pouco melhor o que realmente está acontecendo por lá. Agora, dito isso, vamos voltar para os outros. Minhas fontes me dizem que esse homem na Finlândia é, na verdade, um agente da CIA. Eu não sou especialista em inteligência, mas eu encorajaria quem é, e vocês sabem quem são alguns deles, a investigar isso, porque recebi essa informação de fontes muito confiáveis. E, sinceramente, isso não me surpreenderia. Não seria a primeira vez que fazemos algo assim. Mas o fato de ele ter conseguido transformar a Finlândia, que era um país com uma economia muito bem-sucedida, e eu diria uma sociedade muito bem-sucedida também, em um bastião da intervenção imperial americana no nordeste da Europa e na Escandinávia. Isso é realmente impressionante. É espantoso. A gente sabe que os finlandeses tiveram problemas com os soviéticos por muito tempo e que a experiência deles sob o domínio soviético ou lidando com os soviéticos nunca foi boa. Eles não ficaram exatamente felizes em estar sob o controle russo e as experiências que tiveram com os soviéticos durante e depois da Segunda Guerra Mundial também não foram boas. Mas, de certa forma, conseguiram atravessar aquele período difícil e sair vitoriosos do outro lado, eu diria. Por isso, é uma grande tragédia. Eu realmente não entendo por que eles querem se expor à destruição, colocando armas nucleares dos Estados Unidos ou de qualquer outro país em seu território tão perto da Rússia europeia. Isso não faz o menor sentido. Agora, claro, os russos têm que lidar com essa situação, como você mencionou. Mesmo achando tudo isso uma loucura, eles olham para isso e dizem, bom, se eles vão fazer isso, a gente não pode simplesmente ficar parado sem reagir. Esse é o problema. E, infelizmente, não são só os finlandeses, são os suecos também. E tanto na Finlândia quanto na Suécia, não houve referendo. Não estamos falando de nações com centenas de milhões de pessoas. São o quê? 8 ou 9 milhões de suecos, uns 5 milhões de finlandeses. Dá para fazer um referendo, entramos ou não na OTAN? Eu acho que se tivessem feito referendos nesses países, eles não teriam entrado. Acho que a gente comprou, subornou, chame como quiser, esses governos para entrarem na aliança. E eles tentaram convencer, e acho que conseguiram persuadir alguns, de que estariam mais seguros com a nossa presença no país do que estariam de outra forma. Eles não poderiam estar mais enganados. E tudo o que precisam fazer para ver a prova disso é olhar para o Golfo Pérsico. Olhar para os países do lado oeste do Golfo Pérsico. Esse é um ponto muito bom. Até o Kuwait. O que diabos eles estão pensando? Isso é uma loucura. Isso não é uma receita para segurança estratégica no futuro. É uma receita para destruição certa, se as circunstâncias forem erradas. E, de novo, a gente também precisa voltar a olhar para os russos. Os russos, e você sabe disso pela sua própria experiência, são um povo incrível, mas têm motivos para se sentirem inseguros. Eles têm uma longa história de lidar com todo mundo, desde os mongóis, pelos franceses, depois pelos alemães e por aí vai. Eles se preocupam em defender o próprio país. Lembre-se, as fronteiras da Rússia são em grande parte indefensáveis. São planas, abertas e fáceis de atravessar. Então agora vocês querem colocar armas nucleares perto deles, num lugar como a Finlândia ou a Suécia? Olha, eu não consigo imaginar ideia mais absurda.
E, na verdade, se a gente voltar à época do Eisenhower, dá para ler, bom, nem todo mundo pode, claro, mas quem tem autorização pode acessar os arquivos do Conselho de Segurança Nacional, os vários memorandos que o próprio Eisenhower escreveu, porque ele descobriu que era o seu melhor redator. No fim das contas, ele tinha que ditar tudo para o general Goodpaster, que era seu assistente militar, basicamente o primeiro assessor de segurança nacional. E chegou uma hora em que ele se irritou e disse, não, escuta, eu mesmo vou ditar isso para você. É o seguinte, foi isso que a gente decidiu fazer. E ele destacou que colocar armas nucleares em solo alemão, naquela época, era extremamente perigoso. Porque, segundo ele, nas primeiras horas de um conflito, levando em conta a postura das forças soviéticas e o número de tropas que a gente tinha lá, havia pouquíssima esperança de impedir que esses arsenais nucleares fossem tomados. E você sabe onde eles estavam, como oficial do exército. Você esteve lá, sabe onde ficam as bases aéreas. A gente não teria como evitar que fossem invadidos e capturados. Agora estamos falando de 1955, 56, 57. Toda essa ideia é sinceramente uma loucura. Não faz o menor sentido. Nenhum mesmo. Mas se alguma coisa fizesse sentido, a gente nem estaria tendo essa conversa, não é? Não é bem assim. Última pergunta antes de encerrar. Para onde isso vai? Existe alguma chance de a gente simplesmente ir levando, tropeçando no meio do caminho e nada acabar explodindo de fato? Ou a OTAN está se condenando a um confronto com a Rússia? O que você acha? O presidente Putin, eu acho que tem esperado, com certa razão, por uma mudança nos governos da Europa. A expectativa dele é baseada no fato de que ele conhece bem a situação real na Alemanha. Ele tem boas informações sobre isso. Tem amigos na Alemanha e eles contam a verdade para ele. E a verdade é que todo mundo odeia o Scholz. E a Merkel agora é vista, na história dos povos de língua alemã, como provavelmente uma das maiores traidoras que eles já tiveram entre eles. Quer dizer, é comum ouvir as pessoas dizendo o Hitler passou dos limites e causou um enorme estrago para a gente. A Merkel foi pior. Olha o que ela fez com a gente. É esse tipo de coisa que se ouve por lá. Eu acho que ele tem esperado por uma mudança lá. E talvez a gente veja uma mudança real acontecer primeiro na Grã-Bretanha. Quero dizer, existem esses grupos itinerantes de homens muçulmanos, em grande parte, mas não só, paquistaneses, que basicamente caçam pessoas em várias cidades inglesas. E as gangues de estupro não desapareceram. Foram um pouco contidas, mas ainda estão lá. Acho que o povo britânico está muito perto de explodir. Então, a Grã-Bretanha provavelmente é agora a principal candidata a uma agitação civil total e a uma mudança de governo. Eu costumava achar que seria a França. Ainda aposto um pouco nos franceses, porque acho que eles têm um caráter ainda mais revolucionário. Mas enquanto a população francesa continuar recebendo suas aposentadorias, seus benefícios do Estado, provavelmente não vai fazer muita coisa. Mas isso pode mudar. E pode mudar de repente, porque todos os governos estão endividados até o pescoço. Todo mundo enfrenta o mesmo problema. Estamos todos afundados em dívidas, muito além do que conseguimos sustentar. E eu acho que a capacidade dos financistas globalistas de controlar essa situação está chegando ao fim. E o que quer que aconteça aqui, financeiramente, vai ter um impacto terrível na Europa. Todo mundo sabe disso. Então acho que é uma questão de esperar, observar e tentar administrar esses vários focos de explosão até que realmente aconteçam em algum lugar. E aí tudo entra em movimento. De certo modo, não é como a Primeira Guerra Mundial. A gente não tem nações reais como existiam naquela época. E quando eu digo isso, estou falando daqueles grandes estados-nação e das estruturas imperiais. Mas é parecido no sentido de que todo mundo sabia, com base nas guerras dos Balcãs e nos problemas daquela região, que haveria um conflito na Europa. Só que ninguém sabia o que iria desencadear isso. Ninguém sabia onde nem quando aconteceria.
E, na verdade, quando começou lá nos Balcãs, na Sérvia, a Bolsa de Valores de Londres nem reagiu, porque a maioria das pessoas na Grã-Bretanha não via motivo algum para se envolver numa guerra por causa de algo que acontecia nos Balcãs. Mas tudo mudou depois disso. But everything changed. Bom, acho que a gente vai ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas voltando à sua ideia original, de que vamos lutar até ficarmos sem mísseis. Esse dia não tá tão distante assim, especialmente se chegarmos a um ponto em que os dois lados se acostumem com isso. Mas eu realmente agradeço por você ter vindo aqui e esclarecido tudo isso hoje. E mais um recado para todo mundo. Acessem o novo canal do YouTube Warrior Diplomacy, do Douglas Macgregor. O endereço está aí na tela, Macgregor Warrior Diplomacy, no YouTube. E eu tô ansioso para ver mais vídeos saindo de lá. Beleza, valeu, Daniel. Obrigado. Valeu, pessoal. A gente volta em mais ou menos uma hora. O Jim Jatras vai estar de volta com a gente. Ele vai trazer um novo ponto de vista sobre toda essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Vai falar de coisas diferentes do que a gente mostrou nos programas de hoje. Isso vai ser às 14h. Jim Jatras, ex-diplomata americano e ex-assessor republicano no Senado. Ele tem várias histórias interessantes para contar. Vocês vão ver. Muito obrigado. E a gente se encontra daqui a uma hora no Daniel Davis Deep Dive. E como vocês sabem, a gente não tem patrocinadores, porque não gosta de encher vocês de propaganda. Eu não curto isso. Então dá uma força pra gente. Se inscreve, curte e manda esse vídeo pra alguém que você gosta.